Abrir aqui as perguntas, e eu tenho 3 perguntas aqui na minha mesa, mas depois, quem quiser perguntar, por favor, é só levantar o dedo, vamos tentar atender aí dentro do tempo que o nosso deputado Ceciliano ainda tem aqui conosco, tá bom? E eu queria passar a palavra para o nosso benemérito, Domingos Vargas, que tem uma pergunta a fazer. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar o presidente Josa pela homenagem que fez ao nosso presidente da Assembleia, o André, e queria dar um testemunho aqui, pessoal. Conheço o André há muitos anos, desde o tempo de prefeito, eu trabalhava na Caixa, e ele era um dos prefeitos mais atuantes em defesa do seu município. E depois, quando trabalhei na AG Rio, no governo do Estado, o André, de novo, atuou na Assembleia para gerar mais recursos para o micro e pequeno empreendedor e os microempreendedores para o Estado todo. Isso parece fácil, mas, como ele falou, atuar junto a 70 deputados não é fácil. Eu queria fazer uma pergunta, André, dizendo o seguinte: a gente aqui tem falado muito com relação aos nossos problemas internos do Rio de Janeiro, e não há dúvida que essa união agora entre Firjan, FEComércio e a Associação Comercial já está dando muitos frutos. Agora, eu acho que existe uma coisa além dos nossos muros. Nós temos que olhar para dentro e nos mobilizarmos, mas nós temos que ter também um poder de articulação. O que acontece hoje, certamente esta plateia que sabe, nós temos cada estado que tem representação de 3 senadores, mas a maioria da população não sabe disso. E há uma dificuldade enorme de se defender um estado especificamente, porque são 3 senadores e tem que ser muito atuante. Então, eu acredito que o que acontece muito no Nordeste é que eles brigam entre eles, há uma briga histórica entre Pernambuco e Bahia, mas quando tem que sentar para defender o Nordeste, todos sentam e defendem o Nordeste. Então, eu queria te fazer uma pergunta, André, pensando extramuros. Como você, numa situação de você chegar a senador, que nós todos aqui torcemos para isso, mais do que isso, vamos estar, no meu caso pessoal, vou estar buscando ajudar no que puder. Eu te diria o seguinte: o que você acha que pode ser feito numa articulação maior, os senadores do Rio, com os senadores do Espírito Santo, com os senadores de São Paulo, por exemplo, que nós temos muitas coisas em comum. O Mauro estuda há muitos anos isso, por exemplo, o Rio de São Paulo ser uma grande metrópole. Nós temos vasos comunicantes importantes entre Rio e Espírito Santo. O exemplo, a ferrovia. Então, eu acho o seguinte: além da gente pensar em nos mobilizarmos, que estamos atrasados, nós temos que pensar e ter capacidade de articulação no Senado entre estados próximos, que seria um primeiro passo. O que você pode fazer por isso? O que você já pensou em fazer? Obrigado. Obrigado, Domingos. Muito pertinente a pergunta, porque agora mesmo nós estamos vivendo uma quebra do Pacto Federativo. O Congresso votou a redução do ICMS dos combustíveis. É justo? Eu acho que é justo. Mas se o Estado não puder legislar sobre o ICMS, ele não pode mais nada, porque esse é um imposto estadual. Uma canetada vai reduzir, nós podemos perder até 9,9 bilhões de reais. 9,9 bilhões de reais de arrecadação. Eu conversei com o governador, eu acho justo reduzir o ICMS da luz, o que vai ajudar a indústria, o comércio, e quem mais precisa, porque você vai ter um impacto direto na conta. Vamos falar 3, 4, 5% no primeiro ano, 3, 4, 5% no segundo. Vamos fazer um estudo, mas não dá para tirar 2,5 bilhões de reais da educação, como foi feito uma canetada. Não dá para tirar, no caso dos municípios, 1,5 bi para a saúde. É isso que fizeram na canetada. E nós sofremos isso, Domingos, no ano de 2012. O São Paulo, eu não tenho dúvida que a gente precisa ter na região sudeste uma unidade. Mas a gente não consegue nem no estado, entendeu? É fato, infelizmente. Então, o exemplo do petróleo. São Paulo, por vezes, nas votações no Congresso, sempre ficava contra o Rio, porque ele é o maior consumidor dos derivados. E tem uma contradição aí. Porque, por exemplo, o ICMS do petróleo é no destino e não na origem. Só a energia e petróleo são os dois
as duas mercadorias que não têm o ICMS na origem. Isso foi lá na Constituição de 88, em defesa do Estado de São Paulo, que era o maior consumidor. Está muito claro isso. Então, apesar de São Paulo ser o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, depois do Rio de Janeiro, Rio produz 83%, São Paulo produz em torno de 9%. 6, 7% Espírito Santo. Mas o Estado de São Paulo, em algumas decisões, ficava contra. O que aconteceu em 12? Botou-se para votar um projeto de lei e alguns parlamentares aproveitaram e redistribuíram o royalties. Quando uma casa de 27 unidades da federação, 3 estados, teoricamente, seriam os beneficiários, Rio, São Paulo e Espírito Santo. Eu brinco que 3 só ganha de 24 em luta de Kung Fu. Tudo que botar para votar vai perder ainda mais receita. É fato. Então, lá se rasgou o pacto federativo e agora muito mais. Estou discutindo se é justo ou não, mas não dá para o Congresso fazer como está fazendo. Hoje tem uma votação, já foi ontem, hoje, pode gerar 250 bilhões de reais de despesa. Então, cadê a responsabilidade fiscal, cadê o teto de gasto, cadê a responsabilidade? Eu não estou vendo nenhum economista se levantar aí e bradar a voz. Mas quando era lá do Bolsa Família, que tinha um impacto de 20 bilhões de reais por ano, todo mundo gritava. Agora nós podemos ter um impacto de 70 bi, já passou, de mais de 250 bilhões de reais. Mas é recurso dos municípios e dos estados, que a União se protege, tem lá as contribuições, vocês mesmos conhecem bem isso, vocês sabem bem isso, mas o único imposto estadual é a transferência, né? E o ICMS. Se a gente não pode legislar sobre isso, eu entendo que a gente não... Acabou. Eu sou a favor, sabe de quê? Fazer um movimento de falar de sair da federação, sabia? É uma maluquice. Tem que falar. Mas tem que falar, rapaz. Porque não dá essa coisa lá agora no Congresso, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Reduzir o ICMS na canetada lá, vamos reunir, vamos votar. Tudo por conta do orçamento secreto. Isso faz muito mal. O poder hoje não está mais no executivo, está lá no legislativo, em especial na Câmara. Então a gente precisa dessa unidade, logicamente. Eu falei essa coisa da federação, estou brincando aqui, mas em algum momento a gente tem que falar isso, porque é verdade. É uma violência tão grande contra o Estado do Rio de Janeiro, que é verdade. Então a gente, de novo, a gente não consegue ter uma unidade aqui. Temos 3 senadores. E tem um problema, que os 3 agora são ligados ao presidente, então tem muita coisa que eles não vão contra o governo. Eu já conversei com o presidente Lula. Nós vamos defender o Estado do Rio de Janeiro. Isso aí. Vamos defender o governo do senhor. Mas nós vamos ser defensor do Estado do Rio de Janeiro, não é? O senador é isso, o senador está lá para representar o Estado, né? Os deputados federais representam a população. Então, Domingos, é pertinente a pergunta, mas vocês estão dando um exemplo grande aqui, de verdade. Eu brincava aqui agora há pouco com o Josa Gladstone, para dizer, eu falei, a Rio Indústria fez bem a Firjan. Porque fez que se movimentasse, fez que tem que ir para cima, e é bom. É bom isso, não é ruim não. Quem ganha é a indústria. Sem dúvida. Então, é fundamental essa unidade, não só do setor produtivo. Muitas das vezes, dizem que quando pega fogo a mata, o leão corre do lado do predador da caça, né? Então, nós vivemos um momento difícil no Rio, e a gente precisa estar todos unidos, todos unidos. Representante do empregador, representante do empregado, todo mundo, quem ganha é o Estado. E essa unidade se constrói aqui. E esse é um grande exemplo. Firjan, Fecomércio, Sucesso Comercial, Rio Indústria, CDLs, é isso. Lá a gente, como eu falei aqui, a gente atende MST, CUT, CGT, a gente fala, conversa com todos os sindicatos, o CEP, e é bom que seja assim. Muitas das vezes é só um entendimento, só sentar e conversar.
Excelente. Eu queria passar a palavra para o nosso vice-presidente da Firjan, Mauro Viegas, por favor. Obrigado. Presidente, primeiro, parabéns pelo seu entusiasmo com a nossa infraestrutura. Eu sou testemunha do seu trabalho dos últimos anos, como um defensor da infraestrutura, a sua dedicação em aprovar, como a gente conseguiu aprovar, algumas coisas importantes. Por conta disso, eu tenho a ousadia de lhe propor que no Senado Federal o senhor possa ser o embaixador da infraestrutura do país. Por quê? Como todos nós sabemos, não se faz nenhum projeto de infraestrutura em 4 anos, 5 anos que seja. Muitas vezes demoram o dobro ou até mais. Os países avançados do mundo inteiro têm programas de Estado e não programas de governo, porque o governo dura 4 anos, pode durar 8, mas não dura 20. E muitos programas, projetos de infraestrutura têm 10, 12, 15 anos. Então, esse desafio, que temos um exemplo importante para mostrar do nosso Brasil, que de 2016 para 2018 teve um projeto, um governo tampão, que desenvolveu 100 e tantos projetos de infraestrutura e que, em 3 meses do governo atual, foram licitados alguns programas. Por quê? Alguns projetos que já estavam todos maduros e, por acaso, a equipe era a mesma. Ora, se os programas forem de governo, não vão acontecer isso, porque muda governo e muda tudo. Se o programa é de Estado, é obrigatório, como é na Europa, a ficar 15 anos, 20 anos. Então, presidente, esse é um desafio que eu lhe faço e até faço uma sugestão ousada, de que aqui no Estado do Rio de Janeiro, quem sabe o Estado não possa legislar e criar essa legislação aqui, para que seja antes até do governo federal e dar um exemplo. Muito obrigado. Doutor Mauro, não existe crescimento sustentável se não tiver infraestrutura, se não tiver energia, se não tiver rede de transmissão, por exemplo. Portos, aeroportos, estradas. Vou dar um dado, vou fazer aqui a publicidade do governo qual o meu partido compôs. Em 2004 para 2014, tudo que tinha de linha de transmissão no Brasil se construiu 72% a mais. Tudo da história do Brasil. E de produção de energia, tudo que tinha se construiu 56%. De geração de energia. De 2004 para 2014. Por que não tivemos o apagão lá em 2013? Vocês pegaram o jornal do início do ano, vai ter apagão, vai ter apagão, vai ter apagão, e o empresário vive de perspectiva de futuro. Se a mídia começar a dizer que vai ter apagão, opa, vai ter apagão, não vou investir, não vou, e aí a economia para. Então a gente precisa, eu tenho certeza disso, o Rio de Janeiro carece. Estou dando o exemplo da linha de transmissão lá do Noroeste. Mas a gente precisa melhorar muito as nossas estradas, as nossas RJs. Podemos melhorar a questão dos portos. Estamos avançados, porque temos alguns portos importantes aqui em Itaguaí, Porto do Açu. Questão do aeroporto. A gente está retroagindo, a meu ver. Também estamos avançando, estamos andando para trás. Mas, sem dúvida nenhuma, é preciso pensar nisso, porque você não tem o desenvolvimento. Nós temos o exemplo da Braskem lá em Caxias. Gladstone está aqui. Petrobras vende para a SEG, ou vendia para a SEG até um ano atrás, a molécula do gás mais cara do que com gás 10%. Porque ela tem o monopólio, na verdade ela tem um monopólio hoje. E ela faz o que quer com gás. Mas aí foi lá uma cadeia de pequenas empresas de transformação do plástico. Aí falta a energia que não chega, o transformador, falta o saneamento, falta a estrada. Então,
A gente precisa pensar. Logicamente é importante captar e tratar o esgoto, água de qualidade, educação pública de qualidade, saúde pública, mas a gente precisa também fazer um estudo a médio e longo prazo. Eu era a favor da reeleição até os últimos dias, agora eu sou contra. Porque a gente precisa ter um mandato um pouquinho maior, de 5 a 6 anos, porque senão você quebra o país para eleger uma pessoa. É isso que a gente pode ver nos próximos meses. E não é fácil, essa inflação não está aí à toa. Essa inflação não é de demanda, esse é preços de commodities. O brasileiro não está comprando no comércio, na indústria. E aí o juros sai de 2,75 para 13,25. Quanto isso não custa por ano? Olha o Tesouro tendo um gasto aí que poderia estar sendo investido na infraestrutura. Com certeza. Porque a nossa inflação não é de demanda. E outra coisa, eu dei o exemplo aqui no pré-sal, é $3 o barril. Não pode a nossa Petrobras, que tem que dar lucro, mas não pode ter 4 vezes mais lucro do que qualquer uma outra petroleira do planeta. Não pode a todo custo. Você faz a correção aqui por conta do PPI, da paridade internacional, mais rápido que nos Estados Unidos. Então, ela foi construída, ela está aí com recursos de impostos de brasileiros, ela não pode estar a serviço do capital internacional. Tem que dar lucro? Tem, é importante dar lucro. Teve mais de 40 bilhões de reais de lucro no primeiro trimestre. Então, essa inflação que está aí não é à toa. Essa inflação que, anualizada, agora voltou um pouquinho, já teve mais de 12%. Essa inflação é perversa, porque tira o poder de compra de quem mais precisa. E a gente precisa dar oportunidade a quem não tem. A gente precisa gerar, né, a oportunidade para as famílias pobres, porque senão a gente vive como estamos vivendo, no estado dominado pela milícia, no estado dominado pela violência. Então a gente precisa pensar no lucro, a gente precisa pensar, mas precisa pensar também de reduzir essa desigualdade. E eu sou autor do Super RJ, Domingos, que criou o programa de transferência de renda e também criou o empréstimo de até R$50 mil, com 1 ano de carência e 10 anos para pagar sem juros, para pequenos microempreendedores. É importante você auxiliar quem mais precisa no momento difícil, mas a maior dignidade que você pode dar para uma família é o emprego. De novo, vou repetir, nós temos visto famílias inteiras dormindo embaixo de marquise. Famílias que perderam o emprego, não podem pagar o aluguel, voltaram. Tem gente dormindo em barracas de camping. Vocês repararem ali no aterro, tem algumas. Né? E tem inclusive gente que vem trabalhar de lugares mais distantes, fica aqui dormindo na rua a semana inteira porque não tem dinheiro para pagar o transporte. Isso acontece. Viu, presidente? Tem algumas famílias assim. Então, a gente precisa pensar em infraestrutura e é importante o Brasil, como eu disse, é autossuficiente em petróleo, produz alimentos para o mundo inteiro, o planeta inteiro, temos tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nas universidades, nós somos autossuficientes. Nós somos autossuficientes. E a gente precisa olhar, de novo, com a cabeça erguida, achar que tudo que é bom vem de fora, ou que tudo que é bom é o exemplo de lá. Nós temos setores da nossa economia pujantes. De novo, nós somos o maior produtor de proteína animal do planeta. 4º produtor de grãos, 1º de milho, de exportação, 1º de soja, de produção. E precisamos cuidar que o estado do Rio tem agricultura também, né? A gente corrigiu agora uma distorção, que parece brincadeira, mas teve até ameaça. O setor do leite produzia aqui, pagava 20%, quem trazia de fora pagava 12%. Brincadeira, né? Perdemos tudo aqui. Então não dá. Então a gente precisa sentar com muita transparência com o Ministério Público, porque não dá para também fazer qualquer coisa, a moda vão-se embora, mas a gente precisa defender os empregos. O estado do Rio de Janeiro é o 13º em arrecadação per capita de ICMS. 13º. Nós temos o segundo PIB por conta do petróleo, mas o petróleo não gera arrecadação de ICMS. Entendeu? Perfeito. Olha só, eu prometi a assessoria do
deputado Ceciliano, que toma conta da agenda dele, que nós vamos terminar por volta de 2h30. Tem mais uma pergunta que eu vou deixar a cargo do Pedro Rafael, presidente do nosso Conselho de Jovens, para mudar um pouco aqui a conversa, e depois a gente encerra, e mais uma vez, obrigado a todos. Pedro, com você. Obrigado, Josa, pela oportunidade. Deputado Ceciliano, boa tarde. Obrigado pela sua palestra hoje. Mas eu quero fazer uma pergunta referente até a um trabalho que eu exerci em 2019, que é a reforma da Previdência. A partir de 2030, mais ou menos, vamos precisar fazer outra. Mas antes disso, a gente precisa trabalhar a reforma da tributária e administrativa do Estado. E isso é um tema que atinge em cheio a nós jovens, porque ainda temos um longo período tanto de trabalho quanto de contribuição ao Estado. E o senhor, caso seja eleito senador, gostaria de saber a sua opinião sobre essas 3 reformas: a Previdência, que vai ter que ser feita talvez no final do seu mandato como senador, a tributária, que é fundamental para todos nós empresários, eu, os jovens, e também a administrativa do Estado. Obrigado. Então, Pedro, eu sou a favor de enfrentarmos uma interna aqui, que é a administrativa. Alguns setores têm carência, inclusive, de competência, de capacidade gerencial. Não é a competência do ser humano, não. É de recursos humanos mesmo. A gente conhece um pouquinho a máquina, né? Na última semana de junho, nós votamos um veto e mantivemos um veto do orçamento da LDO, que falava de estudar a estrutura do Estado, de autoria do deputado Eliomar Coelho. Então, ele vai fazer um projeto de lei, vai apresentar na primeira semana de agosto. Nós vamos criar um grupo de trabalho para pensar o Estado administrativamente. Nós estamos fazendo uma coisa via as universidades, o FRJ e Rural, que é pensar o dinamismo da economia do Estado, que a gente chama matriz, insumo e produto. A cadeia produtiva de um setor do início ao fim, para dar dinamismo à economia. Eu não tenho dúvida que eu acho que a maior reforma que a gente pode ter é política. Mas, em segundo lugar, na minha opinião, tá? A segunda reforma mais importante é a tributária. Não dá para votar uma lei complementar, que é a 160, dizer que acabou a guerra fiscal, quando todos os dias, no Diário Oficial do Espírito Santo e de São Paulo, tem setores com 0 de ICMS, zerando, na canetada. Tem vários exemplos. Vou dar um exemplo do setor de distribuição de remédios. Lá no Espírito Santo é 1,75. Se vender para cá é mais 7. Aqui é 18 mais 2. O que vai ficar aqui? Ninguém. A indústria de fármaco saiu do Rio, foi para Goiás. E, por sinal, nós somos o 6º emprego na indústria. Goiás está com ainda uma distância grande, mas é o 7º. Está encostando. Então, a reforma tributária é fundamental, porque a guerra fiscal existe. O Estado do Rio de Janeiro era o único Estado que publicava as suas leis, seus decretos de concessão de benefício fiscal. E aí a gente viu em 2013, 2014, 2015, que parecia a GENI. O Estado tinha concedido 180 bilhões, tudo mentirada. Tudo mentira. Que a sauna tinha um benefício fiscal, mentirada. Que o cabeleireiro de não sei quem tinha, nada. Setor de bar e de restaurante, tinha dentro, possivelmente dentro da sauna lá, tinha o bar e restaurante. Eu sou autor, eu reduzi de 4% para 3% o ICMS dos bares e restaurantes em 2021, por conta da pandemia. Parece pouco, mas paga por estimativa, mas são 25% de redução. Eu sou autor da lei. Muito, Pedro, ouvindo, tá? Muito disso, ouvindo os setores, né, Gladstone? E eu leio muito. E a gente tem essa percepção de ouvir as pessoas. Então, reforma da Previdência. Nós temos hoje, em torno de, chegando a 250 mil beneficiários no Rio Previdência. Estávamos 245 mil, seguramente já chegamos a 250 mil beneficiários. Nós temos 180 mil contribuindo para o Rio Previdência. 250 beneficiários, com 180 mil. Esse, final de dezembro de 22,
Dos 180 mil ativos, nós teremos 52 mil prontos para irem embora para casa. Na verdade, nós temos hoje 49 mil prontos, que seguram, que mantém ele, é o abono permanência no Estado. Esse abono permanência, os técnicos lá do Tesouro pediu para o governo do Estado cortar o abono permanência. Nós teremos nós teremos 49 mil servidores prontos, aptos para ir para casa. Cortar os 14%, que é o único benefício que mantém no serviço público, e esse servidor ia para onde? Para o Rio Previdência. Aí nós íamos ter 300 mil recebendo para 130 mil contribuindo. Esse é o número. Pode estar aí 500 para lá, 500 para cá, mas esse é o número. Tenha certeza disso, José. Então, são policiais, são bombeiros, são professores, tem a necessidade do servidor. Você ia mandar para casa, acabar com o abono permanente, você vai ter que contratar pela outra ponta. Então, a reforma da Previdência é fundamental. O Rio traz um passivo da fusão, porque na fusão, um estado então pobre, que era o estado do Rio de Janeiro, quando faz a fusão com o estado rico, que era a capital, que é a Guanabara, que era estado e município ao mesmo tempo, uma arrecadação só, então teve que igualar os salários dos professores, dos policiais, dos magistrados. O estado pobre trouxe, gerou um passivo. Então, a reforma da Previdência, não tenho dúvida, tem que sentar, isso aí não pode fazer toque de caixa, tem que discutir com os estados, porque todos os estados têm problema na Previdência Pública, todos, uns mais, outros menos, mas todos têm. E nós sabemos que o regime geral da Previdência também tem problema. Então, não dá para você pensar uma reforma da Previdência, como foi feita por algum... Agora mesmo, o presidente Lula fez em 2003. A reforma da Previdência foi a causa da criação do PSOL. Os deputados saíram do PT e fundaram o PSOL, por conta da reforma da Previdência. Tem que ser encarado, agora tem que ser encarado sentando com os atores envolvidos, discutindo, né, com seriedade. Não pode ser a toque de caixa, igual nós estamos vendo hoje o Congresso fazer coisas, tudo por conta da eleição. E vão quebrar o Brasil, não tenha dúvida. Fizeram lá, o câmbio saiu de 4,80, 4,90 para 5,3. E aí, de novo, eu volto no juro. Era 2,75 em março de 91. Hoje está 13,25. Está dizendo que vai aumentar mais. Só que a nossa demanda não é que o povo está consumindo. Vocês sabem que você vive de crédito, o comércio vive de crédito. Uma taxa de Selic. Eu fiz um estudo, mas não sei se está certo. Vou perguntar ao Mauro Osório. Atenção, Mauro. Selic acumulada de 1999 a 2021. Selic acumulada de 1999 a 2021. 1.436%. Sabe quanto que é o IPCA nesse período? 319,7%. A inflação, pelo IPCA, 319,7%. Pode olhar lá que é isso. E o Selic acumulado, 1.436%. Que indústria que nós vamos ter no Brasil, no Rio? Aí, é isso, Mauro. Aí é covardia, né? Aí é covardia. Então, obrigado, Pedro, pela pergunta, mas é uma coisa, tem coisas que tem que ser com seriedade, estudar e é como se é 2030, vamos ter que começar agora. Vamos ver como é que pode, né? O Rio de Janeiro tem um déficit, e é sabido, os royalties. Todo mundo acha que o Rio é o filho perdulário, que gasta tudo, que não sei quantos. 100% dos royalties, até o ano passado, ia direto para o Rio Previdência. 100% do Estado, não estou falando de municípios. A gente agora tirou 30% da receita de um ano comparado com o outro, sempre que houver aumento, para ir para o fundo soberano para ser investido em infraestrutura. Mas todo o recurso dos royalties, 100% vão para o Rio Previdência.
Obrigado pela pergunta. Perfeito. Eu queria agradecer a todos e, é claro, eu queria agradecer em nome de todos nós aqui ao deputado Siciliano, que deu uma aula aqui de conhecimento do nosso estado do Rio e também do Brasil. André, parabéns e tudo de bom aí na sua campanha. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês.